A situação que aconteceu ontem no Senado e na Câmara comprovou de uma vez por todas para todo brasileiro que ainda não entendeu e não juntou o Lé com o Cré que o poder não emana do povo nesta pátria, há muito tempo. Nós tivemos todo tipo de absurdo. No Senado, por exemplo, tivemos reuniões sigilosas que colocaram até o Marcos Duval numa barganha tão nojenta que até o próprio Marcos Duval rejeitou a tal barganha que prometia para ele ficar livre da tornozeleira eletrônica. Na Câmara não foi diferente, porque nós tivemos de corte de energia até ameaça de prisão e suspensão de mandato de deputado legalmente, legitimamente eleito por 6 meses. Vocês têm noção do que virou esse Brasil? E claro, nessa edição eu vou falar também de Ciro Nogueira, porque não dá para entender a passividade de Ciro Nogueira diante de tudo isso que está acontecendo, porque agora passou muito do entender, ter a consciência de voto para optar ou não, liberdade para optar ou não, pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Nós estamos tendo deputados legitimamente eleitos sendo ameaçados pelo presidente da Câmara. E parece que Hugo Mota pegou o kit obstrução e jogou na lata do lixo, numa decisão monocrática, como está acostumado a acontecer no Brasil nos últimos tempos. Se eles podem lá, Hugo Mota deve ter perguntado, por que eu não posso aqui? Vou te convidar a fazer essa viagem comigo. Olha, tenha coisa para falar, viu? Já vai deixando meu like aí logo no início, que ajuda pra caramba o canal. Compartilha nas redes sociais e nos grupos que você anda ainda. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, você dá uma bela força pra gente fazendo isso. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Num país onde um grande ovo que tudo vê foi magnetizado, estamos todos pedindo o impeachment do ovo, que era o mínimo que um país com um magistrado, né, um ministro magnetizado, é o mínimo que o país deveria fazer por vergonha na cara. Esse homem fez todo esse tipo de atrocidade, então eu não quero esse homem no lugar de vigilante da justiça e do cumprimento das leis, certo? Mas no Brasil a coisa não funciona bem assim. Me parece que todo o sistema se armou para impedir que se paute, não é que se aprove, é que se paute a admissibilidade do impeachment do ovo que tudo vê. É incrível o que está acontecendo. E aí é impossível não falar de Ciro Nogueira, que vive arrotando por aí que meu presidente para Jair Messias Bolsonaro teve uma reunião com Jair Bolsonaro ontem na casa dele, foi a única visita liberada, porque até os filhos haviam sido proibidos de visitar o próprio pai, familiares, entendeu? Então, assim, tem acontecendo alguma coisa. E no dia de ontem, Ciro Nogueira deu entrevistas assegurando que não, ele não vai assinar o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas por que ele não faria isso? Vamos conferir a resposta que ele deu à moça do Metrópolis. Nós temos a oposição, eu acho que é legítima essas lutas. Eu acho que ela tem a principal pauta que eu acho que nós devemos lutar, que eu vou focar, tanto que eu não assinei e não vou assinar o impeachment do ministro Alexandre, porque é uma pauta impossível, não adianta. Até vi um pouco o Rogério falando aqui, nós não temos 54 senadores para aprovar. Isso não é problema seu, Ciro Nogueira, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Você deveria estar votando com a sua consciência de senador eleito e olhar o que os seus eleitores querem. Se é uma pauta impossível, deixa o andamento da coisa decidir. Ou você ainda duvida do poder do povo nas ruas? Você duvida? Então isso não é desculpa. Para mim, isso foi uma atrocidade do tamanho do mundo. Esse não é o papel do Ciro Nogueira. Olhar lá e dizer, eu tenho muita experiência como senador, mais de 30 anos de política, e eu sei o que passa ou o que não passa. Quer dizer, então, que você está dizendo para os seus eleitores que, embora eles queiram o seu voto em certa pauta, você só votará se você achar que a pauta é possível? E que força nós teremos contra a esquerda que tomou o poder no país, com um senador dessa magnitude, dessa categoria, que envergonha todo mundo? Tome vergonha na sua cara, tá? O Silas Malafaia, ele colocou o dedo nessa ferida e o Silas disse o seguinte: senador Ciro Nogueira, você é um traidor. Essa sua conversa fiada em dizer que não assina o impeachment do ditador porque não vai ter o voto de 52 senadores, não são 52, são 54.
é o seu joguinho político-psicológico para outros senadores não assinarem e você fazer graça para os seus amiguinhos do STF. Você é uma raposa e um camaleão na política. Quem é você para falar pelos outros senadores? Se recolhe a sua mediocridade política. Senadores de caráter se rendem à verdade e à justiça. E aí, o Ciro Nogueira está se achando, moço. Está o próprio Tássio. Tássio achando. E ele falou, pastor Silas, eu não me meto na sua igreja. Olha que arrogância. E se o senhor quiser ser senador e se candidatar a liderar o movimento político que quiser, será muito bem-vindo. Aí então verá que, diferentemente da sua igreja, na democracia não é a vontade de um, mas da maioria. E que ser torcedor é uma coisa, estar em campo com a responsabilidade de construir resultados é outra. Para mim, os argumentos de Ciro Nogueira continuam servindo para os gatos do meu filho tudo cagar em cima. Aí o pastor Silas vem e responde, senador, você acaba de dar a prova que, além de preconceituoso contra um pastor, demonstra equivocadamente que a política é só para quem tem mandato político. O poder emana do povo. Foi o que eu acabei de falar ainda há pouco. A liberdade para falar de política é fundamento do Estado democrático de direito. Você é daqueles coronéis do Nordeste que não suporta crítica e contraditório. Camaleão oportunista. Apoiador de ditador de toga. Eu acho que o Ciro Nogueira poderia ter ido dormir sem essa, né? Mas a coisa continuou bem feia. Eu queria saber se é sobre essa maioria que Ciro Nogueira estava falando. Só falta uma assinatura para Alexandre de Moraes ser imediatamente afastado por 6 meses do cargo. Ainda que ele volte, ainda que a gente não consiga os 54 pela admissibilidade do impeachment dele, pela aprovação do impeachment dele, nesses 6 meses nós podemos fazer um barulho, ouvir todo mundo do 8 de janeiro, ouvir os familiares, trazer as provas, trazer o Mike Pence de novo, trazer o Schellenberger, trazer todo mundo. O que o Ciro Nogueira tem na cabeça, gente? Mas o que ele tem na cabeça? Pelo amor de Deus, só está faltando uma assinatura e isso, pelo menos até o fechamento dessa edição, ainda não tinha acontecido no caso da assinatura do senador Ciro Nogueira. Aí o Carlos Jordi trouxe uma notícia lá pelas tantas da noite, de todo animado, né? Falando que diante do movimento legítimo de obstrução feito pela oposição, a Federação União Progressista orientou a bancada a não registrar presença em plenário no dia de hoje nas duas casas, que é o partido do Ciro Nogueira. Está aqui, ó, presidente nacional do Progressistas e o Antônio Rueda, do União Brasil, fizeram lá um bem bolado. Olha, nós estamos participando do kit obstrução, não vamos assinar e acabou. Jordi todo animado. De repente, gente, começou um sururu de caroço, um fuzuê na internet por causa do que estava acontecendo na Câmara e no Senado. Vamos falar do Senado primeiro, porque aconteceram várias denúncias e eu destaquei aqui a do moço aí esqueci o nome dele, o Zé Trovão. Olha só no que Alcolumbre está tentando enfiar o Brasil. Vem comigo aqui. Pessoal, denúncia urgente aí. Compartilhe esse vídeo, pelo amor de Deus. O Senado fez agora uma reunião secreta só com a liderança do governo, junto ao Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, para negociar. Ao invés de impeachment o Alexandre de Moraes, tirar a tornozeleira do senador Marcos Duval. Olha isso. Mas, para isso, ele teria que ficar afastado 120 dias do seu mandato. Olha só a malandragem. Então, compartilhe esse vídeo. Os senadores estão lá, acabei de sair do Senado. Eles não aceitam esse tipo de coisa, não aceitam essa decisão. E principalmente... Olha só, vocês estão querendo impeachment aí, estão obstruindo, estão ocupando mesa diretora. Teve deputado até que se acorrentou, né? Magno Malta, Damares e tudo. E aí me vem essa bomba que Davi Alcolumbre sentou com representantes do governo Lula e Alexandre de Moraes para fazer uma barganha. Olha, vamos fazer o seguinte, Alexandre de Moraes tira a tornozeleira de Marcos Duval desde que ele se afaste por 6 meses do mandato dele e aí vocês não impeachmentam Alexandre. Vocês têm noção do que é isso? E estava rolando aí na mídia, aí na internet, que os senadores estavam concordando com isso, que tinha um acordo que ia acontecer. A senadora Damares chamou uma coletiva de imprensa e se pronunciou a esse respeito. Vamos conferir. Bom, o que nós queremos falar é que o time que está aqui não aceita nenhum acordo que coloque em risco o mandato do senador Marcos Duval. Nenhum acordo.
Primeiro, o senador Marcos Duval não tem nenhuma condenação. Mais que isso, nenhuma denúncia contra ele. Negociar o quê? Não temos nada a negociar com relação ao mandato dele. Segundo, eu queria muito que vocês entendessem que nós temos aqui, além do senador, um filho que está sendo proibido de visitar a própria mãe que está doente de câncer. O que nós temos aqui? Uma série de violações de direitos humanos. Não é condenado, não é denunciado, está usando uma tornozeleira que um pedófilo usa, que um assassino usa, que um bandido usa. Tem alguma coisa de muito estranha acontecendo nessa nação ou não tem? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo nessa nação. De repente, a gente fica sabendo pelo Metrópolis que o próprio Marcos Duval rechaçou esse tipo de barganha com o nome dele e com o mandato dele. Ele disse: rejeito o acordo feito com o STF para tirar tornozeleira. E não tem acordo, não. E eles estão lá fazendo obstrução e sentaram na mesa diretora, paralisaram Senado e Câmara. O Alcolumbre, que já tinha feito essa reunião nada ortodoxa com representantes do governo e Alexandre de Moraes, e teve coragem de propor essa barganha fiofó de cobra, ele, mesmo sabendo que estava tudo parado, ele falou: eu sou inteligente, eu vou fazer uma coisa que vai conseguir escapar de tudo isso aí, que tal de democracia, tal de representação de povo, coisa boba, não é mesmo? Então eu vou fazer uma coisa que vai resolver tudo. Ele marcou uma sessão remota e ele disse que não ia aceitar intimidações. Kit obstrução agora é intimidação, tá? Escreve isso, guarda em perspectiva que vai ser importante já nesse vídeo. De repente, vem o Carlos Jordi desesperado e manda essa aqui. Anderson, nós estamos aqui em mais uma ocupação. Como vocês sabem, nós ocupamos o plenário Ulisses Guimarães desde anteontem para que não houvessem sessões, enquanto não houver uma conversa com os presidentes do Senado e da Câmara para discutir essas pautas prioritárias para todos nós, que é impeachment de Alexandre de Moraes, que é o fim do foro de prerrogativa de função e a anistia. E hoje nós soubemos que corria rumores de que o Hugo Motta estaria tentando fazer aqui no Nereu Ramos uma sessão. Nós corremos, nos adiantamos, impedimos que fosse montado aqui, já estamos aqui montando tudo para fazer essa sessão, e agora acabamos de descobrir que Hugo Motta prepara para fazer uma sessão virtual, uma sessão online. Hugo Motta, que é o presidente da Câmara, que deveria presidir para todos, se recusa a conversar com a oposição, representamos inclusive a maioria da população hoje, para que possamos dialogar, colocar os nossos pleitos, para que a gente discuta se eles podem ser pautados ou não, porque até agora nada disso foi avaliado, tanto pelo presidente Hugo Motta quanto pelo presidente do Senado, que também é o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, prefere tratorar, fazer uma sessão clandestina, porque isso é clandestino, não tinha nada previsto para isso. Não tinha nada convocado, como está falando aqui o deputado Sanderson, não havia uma convocação para esse tipo de sessão. Não há, na verdade, uma convocação. Mas querem convocar uma sessão extraordinária, online, para votar, sim, na surdina e atropelar o direito de obstrução da oposição, que vem aqui reivindicando pautas legítimas, importantíssimas para a pacificação do país, para que a gente consiga... Que, inclusive, tomou as ruas, né, no último domingo. Bom, não menos importante, olha só o Bellinsky denunciando uma reunião clandestina, secreta, a portas fechadas de Hugo Motta. Por que essa porta está trancada? Eu preciso sair daqui, eu preciso quebrar a porta. Quando eu entrei, eles trancaram aquela porta para eu não sair, depois trancaram aqui para os outros deputados não entrarem. Isso aqui é um absurdo. Estão preparando o Nereu Ramos aqui, esse auditório, para tocar a sessão da Câmara aqui. Absurdo. Isso é democracia. Isso é um absurdo. Cadê a democracia? Cadê a democracia? E aí o Nicolas Ferreira vem trazendo, né, lá para as tantas da noite, isso já era quase 15 para as 8, o Nicolas Ferreira veio informando que o Hugo Motta ia abrir a sessão às 20h30. E qual é a orientação do PL? É que não seja registrada a presença, assim como definiu também o Republicanos e o PP. E informamos também que a mesa proporá a suspensão de 6 meses de mandato. Aqui o barraco desabou de vez, né? Para aqueles deputados que tentarem impedir a realização da sessão. Só na Câmara tinha mais de 60 deputados legitimamente eleitos e Hugo Motta dando uma de galinho de Quintino, meu amigo, batendo no peito e dizendo: vocês não vão fazer o que eu quero, não? Eu caço todo mundo. Eu fico me perguntando, será que chegou a hora do Congresso ser fechado para a oposição? Mas ser fechado pelo próprio Congresso? Porque não estava bom, né? Uma corte que tudo vê, uma corte de cristal tentar fechar o Congresso, um executivo tentar fechar o Congresso. O Congresso tem que ser fechado pela oposição, pelo próprio Congresso? Será que nós chegamos nesse ponto? Deixa nos comentários para mim e me diz o que você acha. Não menos importante,
o Nicolas Ferreira veio avisar. Hugo Mota não só está ameaçando suspender os nossos mandatos, como chamou a Polícia Legislativa, gente. A coisa foi muito grave, gravíssimo. E, claro, o pitaquinho do professor André Marcília, que fala, olha só, o presidente da Casa Legislativa não pode suspender monocraticamente mandato parlamentar. Ele não possui poder constitucional para isso. Menos ainda ordenar a sua retirada pela Polícia Legislativa, o que equivaleria a uma prisão, que é vedada pela Constituição Federal, salvo em caso de crime inafiançável. Mas o que é a Constituição Federal nesse país nos últimos dias? É para comer ou é para passear nos cabelos? Porque nós não sabemos mais. Nós nem imaginamos mais o que é a Constituição Federal, certinho? E aí, olha aqui a situação que estava na Câmara. Polícia Legislativa acionada. E é uma Polícia Legislativa diferente, tá? Clima tensíssimo, olha isso. O Hugo Mota fechou a Câmara. Que fechou a Câmara? Não fechou de fato, mas fechou de verdade, não é mesmo? Bem, Mota ameaça suspender por 6 meses, dando na Folha, na CNN, na Globo News. A Globo, a mesma Globo que foi diversas vezes citada pelo Michael Benz no dia de ontem, na audiência em que ele foi, convidado como depoente na Comissão de Relações Exteriores. Que citou, nossa, mas a USAID gosta muito dessa Globo. Saiu na Folha do São Paulo também. E no final das contas, a Maria do Rosário disse o seguinte para a Globo News. Essa é a consciência dos líderes e do presidente Hugo Mota. E a cada momento saem pessoas dessa ocupação daquela parte da mesa e se dirigem, então, chamados pelo presidente Hugo Mota, para irem até a sala dele, lá na presidência, onde já estão todos os líderes que não são do PL, estão lá na sala do presidente. Dezenas, centenas de deputados já estão com o presidente, deputadas, para entrarem no plenário junto com ele. O objetivo certamente vai ser que exista uma desocupação da mesa. Tudo está sendo feito para acontecer de forma dialogada. Mas muito diálogo mesmo. É na base do ou você faz o que eu quero ou nada será feito. Certinho? Certinho. E lá pelas tantas o Daniel Freitas mostrou que a Polícia Militar também foi chamada lá para o Congresso. Gente, o que é que está acontecendo com o Brasil? Alguém pode me dizer? Você desconfia o que esteja acontecendo com o Brasil para ter chamada de polícia militar contra deputados legitimamente eleitos? Mas o que eu quero que vocês fiquem sossegadíssimos é que a grande mídia já tem muita justificativa para transformar o que está acontecendo lá no Congresso, que é chamado de kit obstrução, em algo contra os pobres, os fracos, os pretos e os oprimidos. Claro que a CNN já veio falando que bolsonaristas colocam em risco isenção de IR para quem ganha até 2 salários mínimos, porque afinal de contas os petistas estão todos lá bradando, queremos trabalhar, como se petista gostasse de trabalhar, mas enfim, e dizendo que a oposição está impedindo a esquerda de trabalhar para dar isenção do IR para quem ganha até 2 salários mínimos. Essa é a justificativa. Mas tem também mídia chamando o que está acontecendo no Congresso, que sempre foi chamado de kit obstrução, de motim. Minha pergunta é, será esse kit obstrução o novo golpe para justificar que o Congresso seja fechado só para a oposição? O que você acha? Deixa nos comentários. Tá osso demais, gente. O negócio ficou tão feio, que até Arthur Lira foi chamado para o ringue. Olha só o que noticiou aqui a Goebbels. Fontes é de que não houve acordo, tá? A reunião que foi intermediada pelo ex-presidente Arthur Lira terminou sem acordo. Depois teve outra. Os líderes foram para uma reunião com o presidente Hugo Mota no gabinete dele. Também não houve acordo por parte do PL e o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, já está no plenário. Outros líderes... Enfim, como eu tinha um compromisso, uma reunião importante, não pude mais ficar acompanhando o que deu. Certamente, se acontecer alguma coisa muito improvável, que sacuda o Brasil mais do que a gente já está sendo sacudido,
eu corro aqui e conto tudo para vocês nos shorts, que são aqueles vídeos curtinhos que eu tenho adorado fazer. E aí, o que você acha que aconteceu no Brasil? Você acha que o Hugo Motta tem que ser impeachmentado? Eu sou a favor de trocar o impeachment de Alexandre de Moraes pelo impeachment, por exemplo, de Davi Alcolumbre, pelo impeachment de Hugo Motta, que provaram no dia de ontem que vieram para fechar o regime, ajudar a fechar o regime e a deslegitimar a representatividade de cada deputado e senador eleito da oposição. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com. Sejam generosos, a gente está precisando bastante. E a gente se vê nos comentários, que é a hora que vocês brilham e que eu me sinto de alma lavada e tenho a sensação de dever cumprido, porque é no feedback de vocês que eu me encontro para aprimorar cada vez mais o nosso trabalho aqui. Beijo no coração, fui.